Livro do apóstolo João, capítulo de número 15. Vamos ler apenas o versículo de número 16. João, capítulo de número 15, verso de número 16, que nos fala assim a palavra do Senhor: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Gosto das outras versões que fala: e vos designei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o que pedires ao meu Pai, Ele vos conceda. Meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, a nossa vida, independente de você acreditar ou não, ela é resultado das nossas escolhas. Você está sentado aqui nesse lugar porque você escolheu não estar em outro lugar, mas está aqui para escutar essa mensagem. Você que me escuta agora através da internet, você poderia estar assistindo também outra pregação, qualquer outro sistema, mas você escolheu estar ouvindo esta mensagem. Então, as nossas vidas, ela é definida pelas as nossas escolhas. E durante a nossa trajetória, somos, meus amados irmãos, dotados de tanto escolhas boas, como também escolhas ruins. A Bíblia Sagrada mesmo, ela vai nos trazer, ela vai narrar histórias de homens e mulheres de Deus que tiveram a sua trajetória marcadas por escolhas que podemos dizer que não foram as melhores escolhas a serem tomadas. Podemos observar que uma das piores escolhas tomada pelo ser humano começou lá no Jardim do Éden, quando o ser humano ele decide escolher desobedecer àquilo que Deus tinha ordenado. Ele deliberadamente, pela sua própria vontade, decide escolher se desviar do propósito inicial que Deus tinha para a sua vida. Juntamente ali com a sua esposa Eva, eles desobedecem, e todos nós sabemos as consequências que vêm sobre aquele casal, que reflete também até os nossos dias. Se continuarmos, meus amados irmãos, lendo as escrituras sagradas, nós vamos continuar a ver homens e mulheres que vão tomar, que vão decidir, que vão fazer escolhas equivocadas. Vemos o nosso grandioso rei Davi, que também decide escolher, quando era para estar no fronte da batalha, ficar no seu palácio, se omitir de ir para a guerra, e ele escolhe estar ali, e escolhe, você pode perceber que é uma sequência de escolha, até o momento em que Davi, ele peca com Betseba, ele manda matar o seu grande soldado Urias. Não foi simplesmente uma escolha que o levou àquele estado, foi uma sequência de escolha. A primeira escolha foi de não ir à guerra, de ficar no palácio. A segunda escolha foi de chamar aquela mulher que ele viu tomando, se banhando, sem roupa, para estar com ele no palácio. E ele vai tomando uma série de escolhas equivocadas até chegar na depravação, na situação em que Davi se encerrou ou terminou ali, naquele caso com Betseba. Podemos ver também já no Novo Testamento, um homem que andou com Jesus, caminhou, aprendeu, viu os milagres, viu Jesus Cristo operando maravilhas, sinais, mas também de maneira deliberada, de maneira totalmente, partiu da sua própria vontade de escolher trair, negar e também se desviar do propósito inicial, que foi o Judas. Judas, quando ele decide se desviar, ele também toma uma escolha. Falo isso porque, para que você possa entender que, independentemente das escolhas que você faça, boas ou ruins, as nossas vidas, ela é marcada pelas escolhas que fazemos todos os dias, diariamente. Desde as escolhas maiores, escolhas que definem o nosso futuro, a nossa trajetória, desde a escolha da pessoa que vai estar ao nosso lado durante o resto das nossas vidas, desde as escolhas menores, como eu acabei de citar, de não estar em outro lugar, mas de estar num lugar como esse para escutar a voz do Senhor. O ser humano, ele tem à sua disposição a capacidade de escolher
tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas nessa noite eu quero compartilhar algo da parte do Senhor e falar sobre alguém que nunca erra nas suas escolhas, alguém que não escolhe de maneira equivocada, alguém que não escolhe porque não tem outra situação para escolher, alguém que escolhe porque não tem outra coisa para escolher, mas alguém que escolhe de maneira acertada, porque é conhecedor tanto do passado, do presente, mas principalmente conhecedor do teu futuro. Essa noite eu quero falar sobre uma mensagem que tem como tema: você foi escolhido por alguém ou por uma pessoa que nunca erra. E quando eu estou diante, meus amados e queridos irmãos, desse tema, quando eu fui confrontado por esse texto de João, quando o próprio Deus toma a iniciativa de escolher, quando ele escreve no versículo 16, na parte A: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Quando eu estou diante desse texto, eu me questionei durante esses dias: por que Deus nos escolhe? Sabendo das nossas imperfeições, sabendo das nossas iniquidades, sabendo o quanto nós somos falhos, sabendo muitas das vezes os pecados que nós iremos cometer. Por que Ele nos escolhe? Por que apesar de Ele, sabedor de tudo isso, por que mesmo assim Ele resolve apostar, podemos dizer assim, em mim e em você? Porque pelo texto que nós acabamos de ler, não é uma escolha deliberada que parte da minha parte querer a Deus, mas é uma escolha que parte dele, a olhar para mim e para você e dizer: foi eu que escolhi cada um de vós, foi eu que olhei, foi eu que observei, mesmo sabendo das falhas, mesmo sabendo das iniquidades, das imperfeições, fui eu que escolhi a vós. E a primeira coisa que eu aprendo que Deus, Ele nos escolhe em primeiro lugar para viver um propósito divino. Quando eu leio a carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, mais especificamente eu gosto dessa versão da King James, quando ele fala assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só essa parte: cuja o propósito é proclamar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que Deus nos chama? Porque existe um propósito maior para mim e para a tua vida. Por que Deus nos chama? Porque existe um propósito que transcende a esta visão física. Por que Ele nos chama? Porque existe um propósito muito maior, um propósito de proclamar aquilo que Ele nos concedeu para fazer. Por que Ele nos chama? Porque existe um propósito para mim e para você viver aqui na face da terra. Você não está aqui de passeio, passeando. Ah, Tiago, mas é porque eu nasci e estou aqui vivendo a minha vida. Não, existe um propósito específico, um propósito que Deus colocou no teu coração e que Ele vocacionou a você, muitas das vezes antes de você nascer. Quando eu olho para a vida do profeta Jeremias, quando ele começa a arguir, questionar, dizer: Senhor, quem sou eu para ser chamado, para ser enviado? E ele começa a dar desculpa: sou pequeno, sou criança, não sei falar. E aí Deus olha para Jeremias: Jeremias, eu te chamei antes de tu ser formado no ventre da tua mãe. Quando eu vejo o salmista escrevendo o Salmo 139, quando ele fala: os teus olhos me viram ainda informes. Os teus olhos me viram quando os meus ossos ainda não existiam, quando eu estava sendo formado, quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe. Tu já me conhecia, já tinha definido um propósito para eu viver. Jovem, enquanto você não entende esta chamada de vivenciar um propósito específico na terra, você vai ficar batendo cabeça para um lado e para o outro. Você vai ficar continuando
tentando preencher um vazio que você acha que está em mudar de profissão, em mudar de carreira, em mudar de parceiro, em mudar de namorado, em mudar de igreja, enquanto que o que você precisa é descobrir o propósito que Deus tem para a tua existência na face da terra. Quando você descobre esse propósito, a tua vida ganha sentido, as coisas começam a fazer sentido, porque você não está vivendo por viver ao léu, vivendo de um lado para o outro. Você está vivendo por um propósito. Deus nos chamou para viver um propósito específico, igreja. Eu gosto de falar principalmente para a juventude, porque nós estamos nesse momento, em um momento definidor, em um momento em que nós estamos de tomar escolhas, de decidir situações que vão ser definidoras muitas das vezes para o resto das nossas vidas. Escolher alguém para estar e para viver a vida ao nosso lado é uma das escolhas primordiais. E se você não tiver, em primeiro lugar, a definição de um propósito específico para a sua vida, você não tem como fazer escolhas acertadas durante a sua trajetória. O que temos visto, meus amados e queridos irmãos, são jovens já no começo da idade, vivendo uma síndrome, uma angústia, uma preocupação, uma ansiedade. Será se eu escolhi certo? Será se eu estou na trajetória, no caminho certo? Tudo isso poderia ser resumido, tudo isso poderia ser, meus amados irmãos, dirimido, se você soubesse para que Deus te trouxe à existência. Qual o meu propósito na face da terra? Irmão Tiago, o que é propósito? É aquilo que você nasceu para vivenciar e para fazer na face da terra. Propósito, ele é definido, é um fim. A chamada, ela é muda. Uma hora você é chamado para ser líder de jovem, outra hora você está na liderança da juventude, dos adolescentes, uma hora você é chamado para fazer um outro serviço dentro da igreja. E diante desse chamado, Deus vai te dando também vocações, que são ferramentas para desempenhar cada um desses chamados. Porém, o propósito, ele não muda. Se Deus te chamou, assim como nós vimos, para ser sacerdócio real, geração santa, para proclamar as obras daquele que te chamou, isso é imutável, independente do que você venha fazer, independente do que você venha propor ao seu coração para desempenhar. Deus te chamou para um propósito de vida, para viver, para pregar, para fazer, para proclamar a existência e as obras daquele que te chamou. Definido, meus amados e queridos irmãos, esse propósito, Deus, ele vai nos chamar para frutificar no seu reino. Entenda, não há como sermos frutíferos na presença do Senhor, ou aonde Ele nos colocar, se antes nós não tivermos, meus amados irmãos, bem definido o nosso propósito. E eu vejo que existem 3 coisas que precisam acontecer para que nós possamos ser frutíferos na presença do Senhor, aonde Deus nos colocar. Quando eu abro, meus amados e queridos irmãos, o dicionário para observar o que significa essa palavra frutificar, diante de todas os significados de dar fruto, de ser frutífero, eu vejo algo muito interessante, que é ser útil. Frutificar significa ser útil no reino de Deus. Se você não tem sido útil no reino do Senhor, independente da atividade que você esteja realizando, juventude, você não está sendo frutífero na presença de Deus. Tiago, o que é que eu preciso fazer, ter para ser frutífero no reino do Senhor? A primeira coisa que você precisa fazer é deixar a sua zona de conforto. Quando eu olho para a vida de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, eu vejo um homem atendendo a um chamado. E que chamado? O que era necessário fazer para que esse chamado fosse atendido? A primeira coisa era sair da sua zona de conforto. Era confortável aonde Abraão estava? Era. Ele estava junto da sua parentela, ele tinha riquezas, ele tinha tudo ao seu dispor. E ele é chamado, ele é vocacionado para ir para um lugar que ele não conhecia e não sabia se iria dar certo. E em terceiro lugar, ele perdeu o apoio da sua parentela.
Quando Deus Ele nos chama para frutificar, é preciso deixar coisas que nos atrapalham. E quando eu falo disso, eu falo de amizades, eu falo de hábitos, eu falo de influências malignas, influências que não te levam para aquilo que Deus definiu para a tua vida como propósito. O que tem de jovens morrendo espiritualmente porque estão envolvidos por influências que Deus não queria que você estivesse, já te falou para deixar, para abandonar, e você não consegue abrir mão desta zona de conforto. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: saia, saia da onde você está e viva aquilo que Deus tem para você como propósito. Não tem como vivenciar isso, juventude, vivendo as mesmas amizades de antes, vivenciando e comungando com aquelas mesmas pessoas que não querem nada com Deus, que só te levam para as coisas ruins. Não tem como ser frutífero na presença do Senhor, enquanto você não abrir mão dessas amizades, dessas situações, desses hábitos que te afastam de viver o propósito. A segunda coisa que você precisa para ser frutífero na presença do Senhor é estar cheio do Espírito Santo. Jovem, não tem como dar frutos na presença do Senhor sem ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Quando eu abro o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, verso número 8, eu vejo uma determinação de Jesus para os discípulos. Os discípulos estão agoniados para sair, para fazer, para proclamar, para pregar, mas Cristo sabia que eles precisavam de um revestimento espiritual. E aí Jesus vai falar: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder é algo que está faltando no nosso meio, juventude. Poder de falar em línguas estranhas, poder de exercer os dons que Deus tem para dar para cada um de nós. Tive acesso a uma pesquisa recente no nosso meio, Kelso, sobre os nossos jovens e adolescentes, onde mais de 60% dos nossos jovens e adolescentes não sabem nem o que é línguas estranhas, muito menos buscar o batismo com o Espírito Santo. É uma juventude que vive um cristianismo, que vive uma espiritualidade rasa na superfície. Ei, não tem como dar fruto na presença do Senhor com uma espiritualidade rasa na superfície. Você precisa estar cheio do poder de Deus para frutificar aonde Ele te colocou. Presença do Espírito na vida do ser humano muda aonde você chega. Alguém cheio da presença do Espírito Santo, aonde coloca o pé existe algo diferente. As pessoas não conseguem mais contar piadas imorais, porque existe o brilho do Espírito Santo na tua vida. As pessoas não conseguem mais falar coisas, meus amados irmãos, mundanas, porque chegou alguém cheio da presença do Espírito Santo de Deus ali naquele lugar. Juventude, Deus te chama nesta noite para vivenciar uma espiritualidade mais profunda na presença do Senhor. Ser cheio da presença dEle é fundamental para frutificar aonde Deus quer te colocar, juventude. Se nós entendêssemos que a mensagem, que a palavra, que Deus está querendo nos dizer nessa noite. Se essa mensagem pudesse rasgar o nosso coração aqui nesse lugar. A terceira coisa que nós precisamos para frutificar aonde Deus nos colocou é estar ligado a Cristo. No livro de João, capítulo 15, verso 5, Jesus Cristo vai dizer: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada, não é alguma coisa. Sem Jesus eu consigo fazer algumas coisas. Não, sem mim nada podeis fazer. Juventude, se você não estiver enxertado na videira que é Cristo. E o que é estar enxertado, Tiago?
é ter comunhão com Ele diariamente. Não é uma comunhão de vir para o culto e sair daqui com alegria, não. É uma comunhão diária, é uma vivência diária com Ele, é uma vivência diária de busca da presença do Espírito Santo na tua vida. Estar enxertado na videira que é Cristo requer renúncia, requer liberalidade de coisas que você precisa liberar, mas é preciso estar ligado na videira que é Cristo para ser frutífero. Tiago, mas que palavra, Tiago. Eu pensei que eu ia escutar algo diferente. Eu também. Essa mensagem, ela primeiro confrontou o meu coração esses dias. A mensagem, eu acredito muito nisso. Não sei o que a maioria dos pregadores acreditam, mas eu acredito que a mensagem que não bate, que não fala, que não exorta o pregador, ela não serve para a igreja. Essa mensagem, ela me confrontou esses dias. É preciso estar ligado em Jesus. E ligado em Jesus, enxertado na videira, requer dedicação e devoção diária, de busca, de jejum, de devocional. Não é só de oba-oba, não é assistir um culto e está tudo bem. É buscar o Senhor dia após dia, renunciando a nós mesmos e buscando a vontade dEle para as nossas vidas todos os dias. E em terceiro lugar, Deus, Ele nos chama para desfrutar das suas bênçãos. O versículo de número 16 do capítulo 15, parte C, o texto vai dizer: a fim de que aquilo que pedis em meu nome, o Pai vos conceda. Deus, Ele não nos chamou só para servir, só para abrir mão de coisas, mas Ele nos chamou também para vivenciar bênçãos celestiais. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, eu vejo aqui bênçãos que vão além daquilo que nós imaginamos. Porque quando nós falamos de bênção, principalmente nos dias de hoje, nós só falamos de bênçãos materiais. É a bênção da chave, é a bênção do carro, é a bênção da casa, é a bênção... Não, Deus tem uma bênção que transcende esse mundo físico. E essa bênção está lá no livro de 1 Coríntios 2:9, quando ele diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Quando eu estava diante desse texto, e a mensagem, o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração: você foi escolhido por quem nunca erra. Quando eu cheguei no final dessa mensagem, eu questionei ao Senhor: Senhor, como assim nunca erra? Por que a maioria não está vivendo tudo isso que Tu chamou para que eles vivessem? Por que a grande parte da nossa geração não está conseguindo viver por um propósito bem definido? Não está conseguindo ser frutífero aonde Deus chamou para ser? E principalmente não está recebendo essas bênçãos que o Senhor prometeu nesse texto. E aí Deus me fez lembrar que por mais que Ele não erre na chamada, e Ele não erra, por mais que Ele não errou ao chamar a mim e a você, porque Ele é conhecedor do presente, do passado e do futuro, por mais que Ele saiba e não tenha errado em tudo isso, o porquê de muitos não estar vivenciando tudo isso que acabamos de ver, é porque esta chamada, esta vocação não é de maneira, e não acontece de maneira coercitiva. Como assim? Não é obrigatória. Não é porque Ele te chamou que você vai ser obrigado a vir, a acontecer e a viver por esse propósito. Existe a tua vontade de querer viver tudo isso ou não? Existe o teu desejo de querer aceitar este chamado ou não?
E aqui eu quero abrir um parênteses para falar um pouco do que aconteceu comigo. Quantos aqui nasceram na fé, nasceram no Evangelho, nasceram dentro da casa do Senhor, nunca se desviaram? Glória, boa parte. Eu também fui assim. Nasci na fé, nunca me desviei. Cresci na escola dominical, conjunto de criança, adolescente, juventude, aquela sequência, né, que a gente conhece. Desde muito cedo envolvido nas atividades da igreja, desde muito cedo entendendo que Deus tinha um propósito definido para a minha vida, não só porque Ele falava para mim de maneira pessoal, como também usava várias outras pessoas. Então eu fui crescendo nesse ambiente espiritual, ambiente conhecedor dos propósitos, da chamada, de tudo isso. Uma geração em que a gente buscava batismo, fui batizado no Espírito Santo aos 12 anos, e era algo maravilhoso. Mas o tempo vai passando, a gente vai crescendo, vai ficando adolescente, jovem, chega aos 18, 19 anos, as coisas começam a mudar, e a gente começa a dar mais importância às nossas necessidades materiais. E Deus chamando: meu filho, cadê o propósito que eu defini para a tua vida? Por que você não está vivendo ainda? E a gente dando desculpa para o Senhor: calma, pai, deixa eu só realizar isso. Senhor, calma, nasci em um lar muito humilde. Senhor, deixa eu buscar um pouco mais de estabilidade. Senhor, deixa eu buscar. Não há nada de errado nisso, desde que nada disso interfira naquilo que Deus tem para o teu propósito. E a gente vai dando desculpa. Eu fui dando desculpa para Deus: Senhor, calma, deixa eu só fazer esse concurso, deixa eu só fazer essa faculdade. E a gente foi fazendo, fez um concurso, passamos em vários concursos, de âmbito municipal, estadual, federal, fizemos faculdade. E a gente vai: Senhor, calma, só mais um pouquinho, só mais isso, Senhor. Senhor, deixa eu só fazer isso, Senhor. Senhor, deixa eu só fazer mais aquilo, Senhor. Senhor, calma, Senhor. Meu filho, cadê o propósito que você ainda não está exercendo de maneira completa, que eu te chamei, que eu te vocacionei? Calma, Senhor. E talvez eu esteja pregando aqui para jovens que estejam vivenciando essa situação, ou quem sabe está para viver esta situação. Não há nada de errado em você buscar estabilidade financeira, em você buscar estabilidade econômica. Não há nada de errado, desde que isso não interfira no propósito e na chamada que Deus tem para a tua vida aqui na terra. E a gente foi dando desculpa, os anos foram se passando, e a gente começa a dar desculpa. A gente recebe um chamado para pregar e a gente não manda outro, e essa era a desculpa que existia no meu coração. Sempre preguei desde os 12 anos. E quando eu comecei a me envolver nessa questão de estabilidade, de renda, de buscar algo melhor, recursos melhores, a gente vai começando a se perder. A gente não se desvia, porque eu não estou falando que você ou quem busca isso é desviado, mas você começa a desviar o foco do propósito que Deus tem para a tua vida. E Deus foi dando corda para mim, e Deus foi deixando as coisas acontecerem. E a gente foi crescendo, foi aumentando o patrimônio, foi buscando novas fontes de renda, e foi andando, e Deus permitindo. E uma hora ou outra Ele nos vinha e nos chamava: meu filho, cadê o propósito? Onde é que tu está? Calma, Senhor, calma, só mais um pouquinho. E não termina esse pouquinho, você quer sempre mais um pouquinho, porque é bom ter mais renda, é bom ter mais condições, é bom. E Deus foi dando corda. Quando foi há mais ou menos 2 anos atrás, Deus, Ele pegou a corda e segurou e puxou. Porque Ele te dá até corda, mas se Ele te chamou para viver um propósito, Ele vai te puxar para vivenciar esse propósito uma hora ou outra. E quando eu peguei aqui, subi para trazer essa mensagem ela confrontou meu coração, mas principalmente, em primeiro lugar, de alegria. E eu perguntei aqui quem nasceu no lar evangélico, porque quem nasceu no lar evangélico, quem nunca se desviou, tem dificuldade de entender o tamanho do amor de Deus derramado sobre as nossas vidas.
tem dificuldade de entender por quê? Porque a gente se acha que é merecedor. Eu nunca desviei, Deus, eu nunca fui para o mundo, eu nunca fiz coisas demais, não, diferente daquele que se prostituiu, que matou, que roubou. Mas a palavra fala isso, né? Aquele que muito é perdoado, muito também se sente amado. E a gente tem dificuldade de sentir esse amor, e a gente vai vivendo. Esse era o meu caso. E aí quando foi 2 anos atrás, Deus puxou, foi uma sequência, meus amados irmãos. Peguei Covid 2 vezes, passei mal no trânsito, pilotando uma moto, fui levado numa ambulância, às pressas para o hospital, cheguei quase sem vida no hospital. Foi uma sequência de situações, tive que fazer uma cirurgia de emergência, deu tudo errado na cirurgia, fui entubado, perdi quase 10 quilos, e Deus puxando a corda, Deus puxando. Quando eu voltei, recobrei toda a minha consciência, eu disse: Pai, espera, Senhor, espera, Deus, espera, Senhor. Talvez eu esteja pregando aqui para alguém que está tão distante do propósito que Deus tem definido para a tua vida, que Ele marcou hoje para puxar você. Volta, meu filho, volta para o propósito que eu defini para a tua vida. Volta. E Deus começou a bradar de maneira muito amorosa no meu coração nesses dias. Depois de tudo isso, de todo esse processo, eu passei por uma situação até mais profunda. Só eu, minha esposa e um dos meus pastores sabem. Situação que eu não desejo para o meu pior inimigo. Porque quando você está acostumado com uma vida tranquila, Gaio, sem estresse, tudo dando certo, quando você está com uma vida maravilhosa, tudo bem, financeira, emocional, saúde, tudo, e de repente a sua vida vira de ponta cabeça, você perde as estruturas emocionais. Eu passei 6 meses em casa, sem saber o que fazer da minha vida, de todo aquele processo que eu vivenciei, de quase morte, de perder quase mais de 10 quilos, e eu conversando com o Senhor, e eu nunca me senti tão amado por Deus naqueles 6 meses. Deus nunca falou tão forte ao meu coração do que durante aqueles 6 meses que eu passei dentro de casa, afastado de tudo. Você sabe o que é estar dentro da sua casa, sentado no seu sofá, tranquilo, e de repente o seu coração começa a querer sair pela boca e você não sabe o que está acontecendo. Você é levado às pressas para o hospital, pensando que vai ter um infarto e vai morrer. Naquela situação acontece 1, 2, 3, de repente você está assistindo aquilo todos os dias durante 1 mês, 2, 3 meses. Eu entrei em desespero, eu entrei numa angústia, só eu e minha esposa sabendo o que estava acontecendo, e Deus ministrando no meu coração durante esse tempo, dizendo: meu filho, você pode querer tudo, mas a tua garantia, a tua estabilidade, a tua segurança não está na quantidade de renda que você possui, não está na quantidade de patrimônio que você tem. A tua segurança está em viver aquilo que eu defini como propósito para a tua vida. Deus me permitiu viver tudo aquilo, vivenciar tudo aquilo, entrar em mercado financeiro, ter investimentos no Brasil, no exterior. E quando eu estava indo de carro para os hospitais no desespero, eu dizia: Pai, eu trocaria tudo isso por paz, por estar tranquilo em casa. Eu trocaria ser atendido pelos melhores médicos de Fortaleza, trocaria todo esse conforto por tranquilidade em casa. E foi ali que Deus foi ministrando no meu coração, de que não adianta você querer acontecer, buscar, se a tua segurança está em viver o propósito de Deus para a tua vida. E talvez eu esteja pregando aqui para uma pessoa só, que precisava escutar essa mensagem. E Deus nessa noite Ele te chama a voltar a viver o propósito que Ele definiu para a tua história. Um grande missionário no Rio de Janeiro,
Ele saiu de casa, não avisou a sua esposa. E de repente sua esposa liga, ele demorando a voltar. Meu filho, você está onde? E ele disse onde ele estava, um lugar pesadíssimo, em cima do morro. Lugar que era rival de onde ele morava. Sua esposa gelou, se desesperou, começou a chorar. Disse: meu filho, você vai morrer, não vai voltar. E ele disse algo extraordinário para sua esposa: minha filha, eu estou no lugar mais seguro que eu poderia estar, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Deus tinha o vocacionado, o chamado para ministrar a sua palavra lá onde ele estava. Ei, eu não sei o que você tem feito dos teus dias. Eu não sei quais foram as escolhas que você andou, pensou em fazer. Eu não sei. Porém, eu quero te dizer uma coisa. Existe alguém que não errou quando te chamou. Existe alguém que não errou quando ele olhou para você e definiu um propósito para você viver na face da terra. E sabe de uma coisa? Enquanto você não estiver 100% alinhado, vivendo esse propósito, você não vai ter sentido para a tua existência. Você vai caminhar de um lado, vai para o outro, vai voltar, vai ir, mas você não vai ter segurança física, emocional, financeira. Por quê? Porque você não está vivendo o propósito que Deus tem para a tua vida. Nessa noite Deus te chama, jovem. Volta para viver o propósito que Deus tem definido para a tua história. Deus tem um propósito lindo. Deus tem uma chamada extraordinária para cada um de vocês. Qual é, Tiago? Você talvez saiba. Deus sabe. Deus te viu antes de você ser formado. Deus te conheceu antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Por isso nessa noite volte-se para Ele. Senhor, qual é o propósito que Tu tem para a minha vida, Senhor? Senhor, esse relacionamento que eu estou é da Tua vontade, Pai. Senhor, esse emprego que eu estou almejando, este cargo público que eu estou querendo ir, é da Tua vontade, Deus. Senhor, se não for, se você tiver coragem de falar, diga: Senhor, se não cumprir o Teu propósito para a minha vida, essa noite eu abro mão, porque eu quero vivenciar o propósito de Deus para a minha história. Eu só posso fazer uma oração. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Você não sabe o quanto é bom poder estar vivenciando, alinhado totalmente com o propósito que Deus definiu para você. Esse último ano que eu vivi foi, eu posso dizer, um dos melhores anos da minha existência, porque definitivamente eu retornei, eu realinhei a minha existência com o propósito que Deus tinha definido para a minha vida. Se você soubesse o quanto é maravilhoso poder acordar todos os dias sabendo que você está alinhado com o propósito que Deus tem para você. Jovem, se você pudesse viver, se você pudesse vivenciar um dia acordando de manhã, se espreguiçando, com o entendimento de saber: Pai, eu estou totalmente alinhado com o Teu propósito, tanto que se Tu me levar hoje, eu tenho a certeza que eu cumpri o Teu propósito. Será se você quer viver nesse estado? Será, jovem? Será se você quer viver assim, acordando todos os dias, sabendo, convicto de que está vivendo o propósito que Deus definiu para você? Tiago, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a minha chamada. Essa noite, aquele que te chamou e que sabe, Ele te convida para descobrir aquilo que Ele tem como propósito para a tua vida. Eu não vou chamar você para vir à frente. Eu quero só que você feche os seus olhos e que você e Deus façam um realinhamento de rota. Realinhar a rota. Você sabe o que precisa ser realinhado. Você e Deus sabe o que precisa ser modificado. Você e Deus sabe.
Nessa noite Deus te trouxe aqui para falar ao teu coração. Realinhamento de rota para viver o propósito que Ele tem para a tua vida. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo, Senhor, por cada um desses que estão aqui, dos que me ouvem à distância, porque eu sei, Senhor, que se todos aqui e os que me escutam decidissem viver pelo propósito que Tu tem definido, Pai, o estrago que faríamos nessa geração seria algo inimaginável. Por isso nessa noite eu te oro, Senhor, levanta uma juventude, levanta uma geração, levanta, Senhor, levanta, Senhor, uma geração que vai viver pelo propósito que Tu definiu para cada um deles, Pai. Senhor, dá força, renova, restaura, dá poder do alto, Pai. Derrama dos Teus dons espirituais, batiza com Teu Espírito Santo, Senhor. Mas não deixa essa geração, Senhor, passar sem causar impacto. Levanta uma geração que vai viver pelo propósito. Levanta, Senhor, nesses últimos dias, uma geração que vai vivenciar o propósito de Deus na sua vida.